Olá, gente, tudo bom? Eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha ou mácula, o sangue de Cristo. Quero falar um pouco sobre um termo que era usado muito na época em que o Evangelho foi escrito, a palavra do Senhor foi escrita, o Novo Testamento foi escrito. Lembrando que os judeus estavam vivendo como escravos, né? Ou melhor, estavam sendo dominados, eram dominados pelo Império Romano, que havia se estabelecido na época, e o mercado de escravo era uma coisa assim de grande proporção, né? Uma coisa muito comum comprar, vender escravos, né? Havia um mercado de escravo durante o primeiro século. E eu queria falar então sobre esse termo que aparece no Novo Testamento, que é a palavra que Pedro inclusive usa aqui no texto dele, quando ele vai dizer que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos comprados, né, resgatados, redimidos, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, o termo aqui que Pedro está tratando é o termo redenção, né, um termo que aparece no Novo Testamento. O que é a redenção? Vamos falar um pouco sobre redenção. E só que antes de falar um pouquinho sobre redenção, é importante a gente notar aqui que Pedro está falando que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, né? Você comprava o escravo, pagando ouro ou prata, né? Pagando um certo valor pela vida do escravo. E aí aquele escravo passava a te trabalhar para você o resto da vida dele. Aqui ele diz que nós não fomos resgatados através de um pagamento, né? De um valor, de uma substância, como ouro ou prata, que ele considera aqui também como corruptível, né? E Jesus também tratou sobre a corruptibilidade, né? Ou a vulnerabilidade dos tesouros aqui na terra, onde o ladrão mina, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, né? O dinheiro, ele é muito... a riqueza, na verdade, é muito efêmera nesse mundo, né? A gente não consegue levar nada daqui. E como dizia Charles Spurgeon, né? O ouro e a prata tem uns guardiões muito frágeis, né? Que é a traça e a ferrugem, né? Então, e ele vai dizer que... E aqui Pedro também está ressaltando uma coisa importante. Ele está diferenciando aqui entre como era a nossa vida antes de Cristo, antes da salvação e depois de Cristo. Então, antes de sermos resgatados pelo Senhor, ele diz aqui que nós vivíamos uma vida vã. Ele vai dizer aqui que a nossa vida era vã e que nós recebemos isso dos nossos pais, como que hereditariamente a gente recebeu um estilo de vida corrompido, um estilo de vida contrário aos propósitos de Deus e as nossas aspirações, as nossas ambições, a nossa vida era completamente conformada, né? Era hereditariamente, né? Tradicionalmente conformada com esse mundo aqui, segundo esse mundo. Então Jesus nos resgatou desse tipo de vida. Então vamos voltar à nossa palavra aqui, né? Importante a gente entender que o termo redenção aqui significa a compra, a aquisição através de um pagamento feito, né? Então se faz um pagamento e se resgata, se compra alguma coisa, né? E aqui deixa bem claro que Jesus ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, ele nos comprou, né? E pagando esse preço, na verdade, o que Jesus pagou, né? Jesus pagou aquilo que é a santidade de Deus, né?
exigia de nós. Deus é perfeito e o homem pecou, quebrou as leis de Deus, quebrou os padrões da perfeição de Deus. E aí Deus continuava exigindo uma relação de perfeição, né? E o nosso pecado passou a ser uma dívida para com a santidade de Deus, para com a perfeição de Deus. Para que essa dívida fosse sanada, para que ela fosse quitada, paga, precisava então haver um pagamento perfeito, precisava haver uma compra, né? Uma satisfação dessa santidade. Nenhum outro homem conseguiu, sobre a face da terra, satisfazer a justiça de Deus. Somente Jesus, como um cordeiro perfeito, tanto interiormente quanto externamente, ele foi o cordeiro de Deus, perfeito, que satisfez, que viveu uma vida perfeita e que conseguiu então pagar pelos nossos pecados. E esse termo, ele aparece redenção, né? Que é uma libertação através de um preço pago, aparece no mundo antigo de escravos. Existem 3 palavras, né, próximas à redenção, que têm conotações um pouco diferentes, mas que em Cristo elas ganham um significado especial. A primeira palavra, a palavra para redenção, é a palavra agorazo, né, no grego, agorazo, que significa comprar do mercado. Então todos nós éramos escravos e estávamos no mercado, vendidos ao pecado, como Paulo vai dizer, né? Paulo vai falar isso em Gálatas 3:10, Pedro vai falar em 2 Pedro 2:1, né? Então nós estávamos vendidos ao pecado, estávamos vendidos como escravo. Então Jesus nos comprou desse mercado de escravo, nos tirou de lá, né? E Paulo vai dizer que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então foi uma compra desse mercado de escravo. Uma outra palavra que é usada é a palavra ekagorazo. Ekagorazo, no grego, que significa comprar e levar para casa. Quer dizer, Jesus não apenas nos comprou do mercado de escravo, como agora nós passamos a ser um escravo dele, né? Um escravo comprado para estar na casa dele, para pertencer a ele. Nós temos agora um dono, nós temos agora um senhor, um Deus sobre a nossa vida. Nós temos agora, né? Nós temos um amo, somos escravos do Senhor, fomos comprados para ele, para o Senhor. E deixa bem claro então que agora nós não estamos mais à venda, porque agora bateu o martelo, né? Foi oferecido o preço e o Senhor comprou. Agora somos propriedades de Deus, somos possessão de Deus, posse de Deus, né? Somos propriedades do Senhor. E uma outra última palavra ligada à redenção é a palavra lutruo, que é comprar e deixar livre. Esse é um outro estágio também da liberdade que nós temos em Cristo. Não apenas fomos comprados, tirados do mercado de escravos, como também fomos comprados para o uso do Senhor, somos propriedades de Deus agora, não pertencemos a nós mesmos, não podemos fazer mais a nossa vontade porque somos dele, a nossa vontade está ligada à vontade do nosso Senhor, do nosso mestre, do nosso dono, do nosso proprietário. E por último, ele nos comprou e nos deu a carta de alforria, ele nos deu a liberdade, né? A Bíblia fala na carta de Tiago, vai falar sobre a lei perfeita da liberdade, que nós, como salvos em Cristo, fomos comprados para fazer a vontade de Deus, fomos comprados para fazer o bem, né? Então nós não fomos comprados, e essa liberdade não é para fazer o que é errado, não é para fazer o que a gente quer. Na verdade, não existe nenhum ser humano que seja livre, né? Não é a liberdade que nós escolhemos, mas é o Senhor que vai reinar sobre a nossa vida. Se é Cristo, somos livres para fazer o bem. Se não é Cristo, nós vamos viver e sermos escravos do pecado. Então o cristão, ele é encorajado, uma vez que ele foi comprado do mercado de escravos, ele é encorajado
a viver, praticar as obras do Senhor, a fazer a vontade de Deus, porque Ele nos comprou do mercado, né, que estávamos vendidos como escravo, nos comprou para Ele, nos levou para casa, somos agora propriedades, temos a marca, né, como o dono marcava com a tenaz no fogo, marcava o seu gado, a sua propriedade. Nós temos a marca de Cristo em nós, né? Nós temos as primícias do Espírito, como Paulo diz, nós temos... fomos selados com o Espírito da promessa, e quando fomos selados, a palavra também selado é uma palavra muito forte, que diz que Ele deu a primeira parcela, né, de que agora o Senhor Jesus, na sua volta, Ele vai então efetuar o restante do pagamento, né? Ele está parcelando a nossa salvação, e a primeira parcela que Ele deu, o calção, né, como a gente chama, a gente fala, foi o próprio Espírito dele. Então eu acredito que é um pagamento substancial, né? Você dá o Espírito Santo. Ele não mandou anjo, Ele não deu absolutamente nada, né? Mas outra coisa a não ser, principalmente Ele deu o seu próprio Espírito como garantia de que Ele vai buscar essa propriedade. E que nós agora somos propriedades dele e somos livres, escravos livres, que temos a oportunidade, né, de usar essa liberdade como nós quisermos, mas sabendo que nós seremos julgados pela lei perfeita da liberdade, né? Então essa é a palavra de salvação que eu queria deixar para você, encorajar você, que você é livre para fazer a vontade de Deus e para praticar as obras que o Senhor preparou antes da fundação do mundo para cada um de nós. Deus abençoe.